Composição do Sistema Nacional de Trânsito. Apenas retomando a aula passada, é importante que nós relembremos que somente o Congresso Nacional pode legislar sobre trânsito e transportes. Nossos deputados federais e senadores, tá? Então, precisamos necessariamente de uma lei federal, que é o nosso Código de Trânsito brasileiro, e as suas alterações. Então, o Congresso Nacional seguidamente altera o Código de Trânsito brasileiro para adaptar aí o trânsito às novas realidades sociais, né? O direito está sempre em evolução porque a sociedade está sempre em evolução. E dentro de uma hierarquia de normas, começa pela lei federal, né? E na sequência nós temos esses que foi instituído pela própria lei federal, que é o Código de Trânsito brasileiro, a composição do sistema, com órgãos ali que se assemelham, digamos assim, dá para a gente fazer um paralelo com os poderes legislativo, executivo e judiciário, tá? Então, para regulamentar essa lei federal, que é o Código de Trânsito brasileiro, nós temos dois órgãos normativos que regulamentam, né? Que são o CONTRAN e o CETRANS, Conselho Nacional de Trânsito e os Conselhos Estaduais de Trânsito, né? Por exemplo, então são um órgão legislativo, digamos assim, tá? Temos órgãos executivos, que é como se fosse o poder executivo, né? Que tem todas as esferas de poder têm seus órgãos executivos de trânsito, né? Municipal, estadual e federal, falaremos na sequência. Temos órgãos executivos rodoviários de trânsito. Então, além dos executivos de trânsito, rodoviários, tá? Numa primeira divisão. Também temos as polícias de trânsito, que são a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares, né? Os agentes de trânsito também compõem. Então nós temos ali um rol de uma composição ali do Sistema Nacional de Trânsito. Os agentes de trânsito não está falando aqui, mas não esqueça que fala lá na Constituição Federal, no artigo 144, tá? Mas vamos lá, da composição. E por fim, desculpe, falamos do Legislativo e do Executivo, né? Temos como se fosse um poder judiciário, tá, pessoal? Isso aqui, obviamente, não é um poder judiciário, tá? Eu estou fazendo apenas uma analogia para didaticamente facilitar o nosso entendimento, tá? Que julgam, quando a pessoa é lavrado contra ela um auto de infração de trânsito, ela tem direito à ampla defesa, né? Então nós temos aqui no nosso Sistema Nacional de Trânsito órgãos que julgam. Quais são? As JARIs, ou JARes, né? Tanto faz, pronuncie da forma que vocês acharem melhor, que são as Juntas Administrativas de Recursos de Infração, o CETRANS, que também julgam, tá? E o CONTRAN, que nós falaremos ali, conversaremos sobre o CONTRAN na sequência, tá? Como é que funciona a questão de julgamento no CONTRAN, tá bom? Mas vamos então por partes. O artigo 7º do CTB, ele lista os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Então ele fala de cara aqui, ó, o Conselho Nacional de Trânsito, que é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo, tá? Olha só, é o coordenador do sistema, órgão máximo normativo e consultivo. Normativo por quê? Porque ele faz as normas de trânsito. Na verdade, como é que acontece? O nosso Código de Trânsito brasileiro, ele cria de forma genérica, né? Por exemplo, que a carga nos veículos de transporte de carga deve estar devidamente acondicionadas. É algo genérico, entenderam? Daí o CONTRAN regulamenta tal, a depender do tipo de carga, né? Transporte de madeira deve ser acondicionado de uma forma, transporte de metal deve ser de outra forma, né? Transporte de carga a granel é de outra forma, carga líquida de outra forma, entenderam? Então nós temos então as regulamentações. O CONTRAN é o órgão então máximo normativo, abaixo do poder do Congresso Nacional, logicamente, né? Ele regulamenta aquilo que o Congresso Nacional colocou no CTB, tá? E consultivo. Por que ele é consultivo? Porque como ele faz as normas, ele que cria as resoluções de trânsito, todos os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, e os particulares também, né? Os condutores, né? E até mesmo pedestre, qualquer pessoa que utilize o trânsito, né? As vias públicas abertas à circulação, podem elaborar consultas a respeito da legislação de trânsito, por vezes, e não é incomum, na verdade, ter entre os próprios agentes de trânsito interpretações divergentes a respeito de uma determinada norma, né? Daí, como é ele, o CONTRAN, que faz as normas, ninguém melhor do que o próprio CONTRAN para
sanar dúvidas, né, a respeito da interpretação dessas normas, tá? Então ele é o órgão máximo normativo e consultivo. Temos, de forma assemelhada, nos estados e no Distrito Federal, os CETRANS, né, Conselhos Estaduais de Trânsito, e o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que também são órgãos normativos, consultivos e coordenadores, da mesma forma que o CONTRAN. Só que dentro da esfera federal, nós vivemos numa federação, né? Então nós temos a autonomia dos estados, né, em relação à União. Então nós também temos, cada estado federado, os seus órgãos, então, coordenadores normativos e consultivos, que são os CETRANS, tá? CETRANS, Conselhos Estaduais de Trânsito. Também, bota que um policial militar, um agente de trânsito municipal, tem alguma dúvida, uma secretaria de trânsito, né, municipal, tem alguma dúvida a respeito da aplicação de uma norma de trânsito, né, a polícia militar tem aplicação, dúvida, pode perguntar para o CONTRAN, que é um órgão consultivo. Desculpa, para o CETRANS, aqui eu estou falando, pode para o CONTRAN também, logicamente, né? Mas aqui o CETRANS, coordenado, que também são órgãos consultivos, tá? A respeito da aplicação das normas de trânsito, tá? Mas olhem só, lembrem que eu disse que a legislação de trânsito ela é competência federal. Os CETRANS, os Conselhos Estaduais de Trânsito e o CONTRANDIF, embora eles sejam normativos, muito pouco eles regulamentam sobre trânsito. Muito pouco. Basicamente, são aspectos da sua rotina interna, de procedimentos administrativos dentro do próprio CETRAN. A verdade é essa, tá? Por quê? Porque as normas, quem realmente normatiza o trânsito no Brasil é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, porque ele é o órgão federal. Então vocês podem observar que as resoluções de trânsito que existem, inúmeros, transporte de touros, transporte de malha de ferro, transporte de cadeirinha, de alteração de, sei lá, de farol, de veículos, tipo de coisa, qualquer coisa, sistema de iluminação, né? É o CONTRAN. Por quê? Porque ele é o órgão federal, tá? Mas não esqueçam que o CETRANS e o CONTRANDIF também são normativos, tá? Terceiro, nós temos agora órgãos executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que é como se fosse o poder executivo, tá? Executam as normas em todos os entes, tá? Perceberam que os municípios não têm conselhos municipais de trânsito, tá? É o CONTRAN e o CETRAN, não existe conselho municipal de trânsito. Beleza? Para normatizar nada. Nós temos aqui no CTB, nós temos órgãos executivos municipais que precisam executar as normas do CONTRAN e do CETRANS, tá? E o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Nos municípios, quais são os órgãos executivos de trânsito? São secretarias de trânsito. Vamos falar genericamente, Secretaria de Trânsito. Tem nomes diferentes em cada município, tem município que chama de... Mas beleza, Secretaria de Trânsito, tá? No Distrito Federal, são os DETRANS. Não, e nos estados, DETRANS, Departamentos de Trânsito, tá? São os órgãos executivos de trânsito. Na União, nós temos um órgão executivo de trânsito que é o DENIT, tá? Falaremos sobre esses órgãos com mais calma, né? Vamos só listar por enquanto, citar aqui. Órgãos e entidades executivos de trânsito rodoviários da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Ó, Executivo de Trânsito da União, Executivo de Trânsito rodoviário dos municípios. Pode os municípios terem rodovias municipais e que tenham um órgão executivo separado do órgão das secretarias de trânsito? Pode, não está proibido. Observem, não está proibido. Poderia sim ter um órgão chamado uma Secretaria de Trânsito Rodoviário, sei lá, criar um nome, né, para os municípios, para as rodovias que tem municípios muito grandes, né, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem rodovias internas, né, municipais, tá? Rodoviários, então, os órgãos dos estados e do Distrito Federal, aqui no Rio Grande do Sul chama DAER, o órgão executivo rodoviário, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem. Cada estado tem seu nome, tá? Então, são os órgãos rodoviários executivos. Na União é o próprio DENIT, é um órgão executivo rodoviário da União, tá? Nós temos também a Polícia Rodoviária Federal, expressamente elencada aqui, né, pelo artigo 7º, como um componente do Sistema Nacional de Trânsito. As polícias militares dos estados e do Distrito Federal, nós veremos ali que essas polícias precisam de convênio, né? Polícia Militar, na verdade, a única polícia que tem, por lei,
expressamente, sem ter que necessitar de qualquer tipo de convênio ou regulamentação, autonomia para compor o Sistema Nacional de Trânsito e fiscalizar trânsito, é a Polícia Rodoviária Federal, tá? As polícias militares até pode fiscalizar trânsito, mas precisa de convênio, tá? Veremos convênios ali na sequência como é que funciona. E por fim, então, só que tudo é órgão, basicamente a parte para executar as normas do CONTRAN e do CETRAN, e o CTB, né? E por fim ali, órgãos julgadores ali, as juntas administrativas de recurso de infração, as JARES, tá? O artigo 7º-A que foi inserido aqui, ele fala a questão dos portos organizados, né? Como é que funciona? Por exemplo, a minha cidade tem um superporto, são quilômetros e quilômetros, então uns 20 quilômetros de porto, né? Com tudo que vocês podem imaginar, terminal de exportação de a granel, de produtos químicos, de combustível, né? De containers, e tem uma... Como é que funciona dentro desse superporto, aquele trânsito dentro do porto, que é uma área privada, né? Privada entre aspas, tá, pessoal? Porque, na verdade, a União é uma concessão, né? Aquilo é terreno de marinha, que é a área da União, tá? Mas o terminal está lá, ele tem uma concessão e está utilizando, é um terminal privado. Em regra, não se fiscaliza trânsito nesses terminais. Mas pode a autoridade portuária, que é o que diz aqui o artigo 7º-A, firmar convênios aí com os órgãos do artigo 7º previsto, tá? Com a interveniência do municípios e estados, juridicamente interessados, para fins de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. Então, dentro dos portos organizados, dentro da área portuária, que tem um pórtico, que tem entrada, identificação das pessoas que estão entrando, né? Pode firmar um convênio, por exemplo, com os estados e com os municípios, né? Para que os agentes de trânsito, por exemplo, municipais, fiscalizem dentro daquela área, para lavrarem autos de infração de trânsito, por infrações aí à legislação de trânsito, tá? E esse convênio vale para toda a área do porto organizado, terminais alfandegados, estações de transbordo, isso aqui é lá da lei da lei portuária, né, de organização portuária, tá? Resumo da história, toda a área é alfandegada, o porto organizado, todo ele, tá? É fiscalizado desde que tenha o convênio. Se não tiver convênio, não pode fiscalizar trânsito dentro, tá? O presidente da República, para concluirmos essa aula de hoje, o presidente da República ele designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Tá, mas tu não me diz que o CONTRAN é o coordenador? Que diz aqui, ó, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo consultivo. Não é o coordenador do sistema, o CONTRAN? É. E os CETRANs também coordenam dentro dos estados. Só que olha só, o Conselho... a esfera administrativa federal, ela sempre parte do presidente da República, isso aqui se chama desconcentração, né? Desconcentração. Começa no presidente da República, vem os ministérios, dos ministérios vem secretarias, das secretarias vai se desmembrando até, né? O poder executivo ele vai se formando uma pirâmide. Então, o ministério responsável máximo, acima do CONTRAN, hoje, foi designado pelo presidente da República, é o Ministério dos Transportes, que é o coordenador máximo do sistema, de todo o sistema, inclusive do CONTRAN. Ele está acima do CONTRAN, logicamente, que é um conselho apenas, né? Abaixo do ministro dos Transportes. Abaixo do ministro dos Transportes, nós temos uma secretaria, que se chama... essa secretaria se chama Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, tá? Então, o Ministério dos Transportes ele tem várias secretarias abaixo do ministro dos Transportes. Uma delas é a Senatran. Dela é que parte todo o Sistema Nacional de Trânsito, a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Ministério dos Transportes, Senatran, vinculado ao Senatran tem o CONTRAN e por aí vai, tá? Então, coordenação máxima do sistema, ao qual está vinculado o CONTRAN e subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União, tá? Que é o Senatran. Então nós temos, repetindo para concluir, o Ministério dos Transportes, que é o Ministério órgão coordenação máxima do sistema, abaixo dele o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, tá? E vinculado ao CONTRAN, ao Ministério dos Transportes, nós temos o Conselho Nacional de Trânsito, porque ele é um órgão normativo e consultivo. O primeiro órgão executivo é o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, tá? É isso, um abraço.